Literacast, o podcast de arte, literatura e cultura. Olá, ouvintes! Esse é o segundo episódio da nossa série sobre pesquisas sacerdotisas africanas nas encruzilhadas da memória, uma análise discursiva. No episódio anterior, a gente conheceu a proposta da pesquisa e hoje vamos cruzar passado e presente para refletir sobre espiritualidade, resistência e os sentidos que se formam em torno da religião vodú. Olá! Então, hoje eu já vou começar com a leitura de um trecho do livro Sacerdotisas Voduns e Rainhas do Rosário, de Aldair Rodrigues e Moacir Maia. Esses trechos são do termo de juramento escrito pelo padre Manuel Pereira Franco, que era o escrivão. Essa leitura é importante porque mostra como práticas religiosas e de cura das sacerdotisas africanas foram nomeadas e julgadas pelos inquisidores e agentes coloniais. Naquela casa, todas as noites de sábados de cada semana se fazia um ajuntamento oculto, por ser a mesma casa desviada de Arraial e que nela, depois de estarem juntas várias pessoas, entravam a fazer uma dança chamada de tundá, diabólica, que encontrava os bons costumes de pessoas cristãs, proferindo na mesma ocasião várias palavras com erro da nossa santa fé católica, fazendo vários feitos e movimentos na tal dança, especialmente uma negra forra de nação mina chamada Caetana, moradora da rua de Goiáses. E na ocasião da mesma dança, subia pela casa acima e se punha a pregar as outras em que dizia que era Deus que fizera o céu e a terra, águas, pedras. E para entrarem nesta dança, armavam primeiro um boneco que tinham feito com feitio de cabeça e nariz à imitação do diabo, espetado em uma ponta de ferro com uma capa de pano branco que lhe cobria a cabeça e só aparecia a ponta do focinho e costas cheias de sangue. E o punham no meio da casa em um tapete pequeno em cima de umas cruzes de 9 travessas em cada ponta e umas panelas em roda. Dentro delas, umas pontas de ervas cozidas e em outras, umas ervas cruas. Em outra, um pouco de terra com mau cheiro. E depois de terem armado este estrado ao boneco, entravam todos a dançar e a dizer seus ditos que aquele era o santo da sua terra. E assim obsequiavam ao tal boneco nas noites de sábado. E que, tendo aquela notícia, por zelo do serviço de Deus, se ajuntaram e deram na tal casa, e os que tinham prendido os viam entregar a este juízo com os trastes acima, declarados para se castigarem e devassar do caso. O que tudo visto e ouvido pelo dito senhor, os mandou para a prisão e mandou tomar seu requerimento e o boneco ficar sem juízo para se devassar do caso, de que fiz este termo que assinaram. Eu, o padre Manuel Pereira Franco, escrivão, o escrevi. Bom, esses termos, nesse trecho que acabei de ler, carregam uma carga pejorativa construída historicamente para deslegitimar saberes africanos. No entanto, minha pesquisa busca investigar esses sentidos. Me interessa aqui compreender de onde vem essa valorização negativa, como ela foi construída ao longo da história, quais condições de produção sustentaram essa ideologia. Nos documentos que eu analiso, a palavra feiticeira está atravessada por um silenciamento histórico, porque a nomeação apaga o que de fato aquelas mulheres faziam. Conduziam rituais, preparavam banhos, usavam folhas e encantamentos como tecnologia espiritual. Ao usar o conceito de silenciamento discursivo, eu trabalho para tentar trazer à luz o que foi apagado da memória dessas mulheres. Como analista do discurso, não me interessa resgatar a verdade absoluta do passado, mas compreender como os sentidos foram produzidos, circulados e interditados. Bom, Liz, e falando em intolerância religiosa, é muito comum nós vermos reportagens que escancaram isso ainda nos dias de hoje.
Por exemplo, nas minhas pesquisas, eu encontrei um caso no Rio de Janeiro, no início desse ano, em que um terreiro de Umbanda foi invadido, alvo de ataque e roubo. Quebraram a imagem de Exu e deixaram uma Bíblia na porta do local. Ou então, até mesmo no ano passado, quando um pastor declarou, abre aspas, de ontem para hoje tinha 4 despachos aqui na frente do palco. Avisa aí para esses endemoniados de Itaboraí. O tempo da bagunça espiritual acabou. Esses exemplos, eles evidenciam como esses discursos ainda circulam e impactam nessas comunidades. Mas a sua pesquisa trata de uma outra religião de matriz africana, o Vodun. Você poderia explicar para a gente o que é o Vodun de fato e como acontecimentos como esse se relacionam com a análise do discurso? Então, sobre o que é a religião Vodun, segundo o pesquisador Ismael Gabriel, o Vodun é uma religião ancestral originária da África Ocidental que se espalhou por toda a diáspora africana, especialmente durante o período do comércio de pessoas escravizadas. Trata-se de uma prática sincrética que combina elementos das tradições africanas com o catolicismo e outras religiões. Os adeptos acreditam na existência de diversos deuses e espíritos, cada um com suas próprias características e áreas de atuação, sendo cultuados de maneiras distintas. Os rituais visam estabelecer comunicação com essas entidades em busca de orientação, proteção, equilíbrio. O Vodun apresenta uma simbologia rica, com objetos sagrados e símbolos importantes nos rituais, como os vevés, que são desenhos que representam os diferentes deuses, e os bonecos chamados de voodoo. Além de suas práticas religiosas, a religião influencia a identidade cultural e social de seus seguidores, estando presentes em celebrações comunitárias, música, dança e na cura de enfermidades por meio de medicinas tradicionais. Apesar disso, o Vodun é frequentemente retratado de forma negativa, distorcida, estereotipada, muito problemática, o que não reflete na sua complexidade. Agora, sobre esses exemplos que você mencionou, Isabelle, mostram como sentidos históricos que demonizam as religiões de matriz africana ainda circulam com força e como isso se articula com a estrutura do racismo religioso aqui no Brasil. Na análise do discurso, compreendemos isso a partir das condições de produção e da formação discursiva. Esse dizer, ele não surge do nada. Ele está sustentado por séculos de colonialidade do saber. A minha pesquisa parte exatamente disso, investigar como a memória das sacerdotisas voduns foi construída por meio de discursos coloniais que lhe atribuíam sentidos negativos. E mais do que isso, é entender como essas mulheres, mesmo sob acusação, resistiram, deixando rastros, marcas de seus saberes e práticas. Ao trazer esses casos de hoje, percebemos que o silenciamento ainda não acabou. Ele muda de forma, se reconfigura. Bom, agora eu vou ler alguns trechos do romance Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, de Maryse Condé, em que a personagem fala da sua espiritualidade sob a sua perspectiva. Mãe Yaya me ensinou sobre as plantas, aquelas que davam sono, aquelas que curavam feridas e úlceras, aquelas que faziam os ladrões confessarem, aquelas que acalmavam os epilépticos e os mergulhavam em um repouso deleitoso, aquelas que punham sobre os lábios dos furiosos, dos desesperados e dos suicidas palavras de esperança. Mãe Yaya me ensinou a escutar o vento quando ele aumentava e a medir sua força debaixo das cabanas que ele queria destruir. Mãe Yaya me ensinou sobre o mar, as montanhas e as colinas. Ela me ensinou que tudo vive, que tudo tem uma alma, um sopro, que tudo deve ser respeitado. O que é uma bruxa? Percebi que em sua boca a palavra estava manchada de degradação. Como é isso? Como? A faculdade de se comunicar com os invisíveis, de manter um laço constante com os finados, de cuidar, de curar, não era uma graça superior da natureza a inspirar respeito, admiração e gratidão? Por consequência, a bruxa, se desejam assim nomear aquela que possui essa graça,
não deveria ser adulada e reverenciada em vez de temida? Os mortos só morrem se morrerem também em nosso coração. Eles vivem se nós os cultuamos, se honramos suas memórias, se colocamos sobre seu túmulo as mesmas comidas que eram de sua preferência quando estavam vivos. Se em intervalos regulares nos recolhemos para comungar em sua memória. Eles estão aqui, em tudo ao nosso redor, ávidos por atenção, ávidos por afeto. Algumas palavras bastam para trazer seu corpo invisível junto ao nosso. Impaciente para ser útil. Esse trecho que você acabou de ler traz uma imagem muito forte de Tituba como guardiã de uma cosmologia de cura, né? A música Benzedeira, da Ana Cacimba, por exemplo, ela dialoga muito com esse trecho que você leu. Na letra ela fala algo como ramo de benzer, folha de banhar, erva para curar todo o mal. A cantora destaca a prática milenar de benzer com plantas para curar males físicos e espirituais, né? Evocando seus ancestrais para um rito de cura. Ou seja, totalmente relacionado com o que a Tituba diz. Exatamente. Essa música é um exemplo de como esses saberes ainda seguem vivos e resistem. A figura da benzedeira, da parteira, da curandeira é ancestral. Aqui em Minas, por exemplo, há diversas comunidades que ainda preservam esses saberes. E apesar da valorização, em alguns contextos essas mulheres ainda são deslegitimadas, inclusive institucionalmente. O que vemos mais uma vez é um jogo de apagamento e resistência. A análise do discurso me permite enxergar isso com profundidade. As palavras, os cantos, os gestos, tudo isso aí é discurso. Tudo carrega memória, ideologia, disputa de sentidos. E o meu trabalho é mostrar que há uma história anterior ao apagamento e que toda vez que uma benzedeira, uma mãe de santo, sacerdotisa Vodun ou uma pesquisadora como eu fala, escreve, canta, ela está reescrevendo os sentidos, rompendo o silenciamento, marcando a encruzilhada onde o passado e o presente se encontram. Para finalizar, eu vou deixar uma provocação para vocês. Que saberes existem na sua vida? Da sua avó, da vizinha, da casa, da comunidade? E se a gente chamasse isso de ciência popular, de sabedoria ancestral? Com essa provocação, nós encerramos o episódio de hoje, em que atravessamos história, memória, discurso e espiritualidade. No próximo e último episódio, vamos conversar com mais uma pesquisadora que estuda racismo linguístico e a linguagem como forma de resistência. Até mais! O roteiro desse episódio foi elaborado por Lislane Ribeiro e Isabelle Teotônio, com produção do Pensar Jovem. Essa série do podcast resulta da articulação entre pesquisa e extensão, constituindo mais um espaço de circulação da pesquisa científica e o arquivo discursivo das juventudes do Pensar Jovem. Agradecemos a Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet Minas e a coordenadora do programa, professora doutora Carla Moreira, que tornam este programa possível.